Os mitos nos ajudam a entender as relações humanas e guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica. A mitologia grega, repleta de lendas históricas e contos sobre deuses, deusas, batalhas heróicas e jornadas no mundo subterrâneo, revela-nos a mente humana e seus meandros multifacetados. Atemporais e eternos, os mitos estão presentes na vida de cada ser humano. Não importa em que tempo ou local, somos todos deuses e heróis de nossa própria história. Atena, também conhecida como Palas. Atena é, na mitologia grega, a deusa da civilização, da sabedoria, da estratégia em batalha, das artes, da justiça e da habilidade. Uma das principais divindades do panteão grego e um dos 12 deuses do Olimpo. Atena recebeu culto em toda a Grécia Antiga e em toda a sua área de influência, desde as colônias gregas da Ásia Menor até a Península Ibérica e norte da África. Sua presença é atestada até nas proximidades da Índia. Por isso, o seu culto assumiu muitas formas, além de sua figura ter sido sincretizada com várias outras divindades das regiões em torno do Mediterrâneo, ampliando a variedade das formas de culto. A versão mais corrente de seu mito a dá como filha partenogênica de Zeus, nascendo de sua cabeça plenamente armada. Jamais se casou ou tomou amante, mantendo uma virgindade perpétua. Era imbatível na guerra. Nem mesmo Ares lhe fazia páreo. Foi padroeira de várias cidades, mas se tornou mais conhecida como a protetora de Atenas e de toda a Ática. Também protegeu vários heróis e outras figuras míticas, aparecendo em grande quantidade de episódios da mitologia. Foi uma das deusas mais representadas na arte grega e sua simbologia exerceu profunda influência sobre o pensamento grego, em especial nos conceitos relativos à justiça, à sabedoria e à função civilizadora da cultura e das artes, cujos reflexos são perceptíveis até nos dias de hoje em todo o Ocidente. Sua imagem sofreu várias transformações ao longo dos séculos, incorporando novos atributos, interagindo com novos contextos e influenciando outras figuras simbólicas. Foi usada por vários regimes políticos para legitimação de seus princípios e penetrou inclusive na cultura popular. Sua intrigante identidade de gênero tem sido de especial apelo aos escritores ligados ao feminismo e à psicologia, e algumas correntes religiosas contemporâneas voltaram a lhe prestar verdadeiro culto. O nome Atena, cujo significado é desconhecido e possivelmente tem uma origem asiática, é a versão portuguesa do grego ático. Tem sido objeto de longa disputa acadêmica se a cidade de Atenas, da qual era a padroeira, tornou seu nome da deusa ou se foi a cidade que lhe emprestou seu nome. Em vista da ocorrência comum de sufixos "ena" para a demonstração de localidades, é possível que a última hipótese seja a verdadeira. O primeiro registro conhecido do nome da deusa foi encontrado em Knossos, em uma tabuleta linear B, a antiga escrita do povo micênico, usada entre os séculos XV e XII a.C., além de ele parecer como Atana Potinija, também tem sido traduzido como Senhora de Atenas ou Senhora Atena. Para os atenienses, ela era mais do que uma das muitas deusas do panteão grego. Era a deusa. Éteus. Já o significado do nome Palas é obscuro. Às vezes é traduzido como donzela, outras como aquela que brande armas. E pode também ter uma origem não grega. Uma tradição relatada pelo Pseudo Apolodoro conta que o nome Palas pertencia originalmente a uma filha de Tritão,
uma divindade marinha, por sua vez filho de Poseidon e Anfítrite. Ambas teriam sido criadas juntas por Tritão e compartilhando de um caráter belicoso semelhante. Passaram tempo entretidas em atividades militares, o que certa vez acabou por conduzi-las a uma disputa. Estando Palas prestes a desferir o golpe sobre Atena, Zeus interveio distraindo-a com sua égide, no que Atena, aproveitando o lapso, feriu-a de morte, extremamente entristecida com o sucedido. Atena então modelou uma estátua com as feições de Palas, a que chamou de Paládio, e a envolveu com a égide que lhe havia precipitado a morte, instalando a obra ao lado do trono de Zeus, rendendo-lhe honras e tomando o nome da amiga como uma homenagem. Mais tarde, Electra, perseguida por Zeus, buscou refúgio junto a esta estátua, mas Zeus arremessou-a sobre a terra, onde Ilo, vendo-a cair diante de si, tomou isso como um sinal divino, fundando o local a cidade de Troia e preservando a estátua em um santuário. Também foi dito que ela adotara o nome do gigante alado Palas, a quem ela matou por ter atentado contra sua virgindade. Depois disso, ela o teria esfolado, fazendo da sua pele a sua égide, arrancando suas asas para atá-la aos seus próprios pés e assumindo seu nome, pelo que sua façanha seria imortalizada. Epítetos. Na vasta região em que Atena foi cultuada, recebeu uma variedade de epítetos. Segue uma lista incompleta, excluindo-se também os simplesmente toponímicos. Étia, aqui mergulha, associada à sua função de instrutora nas artes da navegação e construção de navios. A Geuseia, líder ou protetora do povo. Agórea, protetora das assembleias. A Laucômene, poderosa defensora. Alcis, a forte. Ambúlia, possivelmente significando aquela que atrasa a morte. Anêmotes, a que domina os ventos. Areia, guerreira. Arcétiques, fundadora. Achiópio, vingadora. Cálcico, a que tem casa de bronze. Calínita, a que domina os cavalos através das rédeas. Érgale, trabalhadora, associada à sua função de instrutora da humanidade em todos os trabalhos manuais e artísticos. Glaucope, de olhos brilhantes, olhos mocho galego. Hípia, equestre, domadora de cavalos. Igeia, deusa da saúde. Macaeu, habilidosa em invenções. Nice, vitoriosa. Peônia, curadora. Parteno, virgem. Polias ou Poliuco, protetora das cidades. Prômaco, campeã ou aquela que guerreira que vagueia. Sótira, soteira, salvadora. Trito, nascida da cabeça. Xênia, protetora dos estrangeiros e patrona da hospitalidade. Mito, as origens. A sua citação, uma tabuleta linear atesta que Atena estava presente entre os gregos desde a data muito antiga, antes mesmo que a civilização grega tomasse forma pela qual se tornou célebre. Diversos pesquisadores têm tentado traçar as origens de seu culto, mas nada pode ser provado conclusivamente. Ele pode ter derivado da adoração da deusa serpente ou da deusa do escudo da civilização minoica, ou da grande mãe dos povos indo-europeus, ou ser uma importação diretamente oriental, a partir da identificação de alguns dos seus principais atributos primitivos, a guerra e a proteção das cidades, como de várias outras deusas cultuadas no Oriente Próximo desde a pré-história. A sua história. Entre os gregos até o final da Idade das Trevas, é de difícil reconstrução, mas é certo que quando surgem as primeiras descrições literárias sobre Atena, no século VIII a.C., seu culto já estava firmemente estabelecido, não só em Atenas, mas também em muitos outros pontos da Grécia, como Argos, Esparta, Lindos, Lárissa e Ilion,
geralmente lhe atribuindo uma função de protetora das cidades, e especificamente das cidadelas, tendo um templo no centro das cidadelas muradas e sendo, por extensão, uma deusa guerreira. Encontra-se na Teogônia de Hesíodo o mais antigo relato conhecido sobre o nascimento de Atena, apresentado em duas variantes. Na primeira, Atena seria fruto da união de Metis e Zeus. Metis, uma personificação da prudência e do bom conselho, e a mais sábia dos imortais. Foi a primeira esposa de Zeus, o rei dos deuses. Entretanto, sendo avisado por Gaia, a terra, e Urano, o céu, de que o filho que haveria de nascer de Metis após Atena seria o mais poderoso que o pai. E ele, por conseguinte, corria o risco de ser destronado, assim como ele destronara seu próprio pai Cronos. Através de um estratagema, Zeus enganou Metis e a engoliu. Não obstante, Metis gerou Atena no ventre de Zeus, e a filha veio à luz pela cabeça do pai às margens do rio Tritão, já completamente adulta e armada. Na segunda versão, Hesíodo disse que Atena fora filha exclusivamente de Zeus, nascendo logo após seu casamento com Hera, o que teria sido causa de um confronto com a esposa. Ela, injuriada, também deu nascimento a um filho sem unir-se ao esposo, o chamado Hefesto. Narrativas tardias enriqueceram as circunstâncias do seu nascimento com novos eventos, dizendo que antes de Atena nascer, Zeus começou a sentir uma insuportável dor de cabeça e pediu que Hefesto lhe abrisse o crânio com um machado. Outros relatos colocam Hermes, Prometeu ou Pálamo como assistente neste parto incomum. Também foi apresentada como filha do gigante Palas. Outra versão do mito cultivado na Líbia a colocou como filha de Poseidon com a ninfa Tritones, e em certa ocasião, zangada com o pai, teria pedido para Zeus adotá-la. Sua conexão com o rio Tritão fez com que cada cidade onde corresse um rio com este nome, e eram muitas, reivindicasse ser o seu local de nascimento. A rápida expansão do seu culto por uma vasta região explica as variantes de seu nascimento e as múltiplas histórias míticas, onde ela tomou parte, que certamente incorporam lendas locais. Os seus atributos. Como deusa da guerra, Atena é a perfeita antítese de Ares, o outro deus encarregado desta atividade. Atena é dotada de profunda sabedoria e conhece todas as artes da estratégia, enquanto que Ares carece de todo bom juízo. Prima pela ação impulsiva e descontrolada e violenta. E às vezes, no calor do combate, mal sabe distinguir entre aliados e inimigos. Por isso, Ares é desprezado por todos os deuses, enquanto que Atena é universalmente respeitada e admirada. A falta de sabedoria de Ares explica sua invariável derrota sempre que confrontou Atena. O princípio simbolizado por Ares é por vezes mais necessário quando se trata de desbravar um território hostil e fundar ou conquistar uma cidade, ou quando a violência é absolutamente incontrolável. Diante de uma situação desesperada, mas é incapaz de criar a cultura e a civilização de manter a sociedade numa forma estável, integrada e organizada. Este papel cabe a Atena, a deusa da sabedoria, da diplomacia, da coesão social. Lembre-se que ela é protetora por excelências das cidadelas, o núcleo vital das cidades, instrutora nas artes e ofícios manuais e produtivos, especialmente o trabalho em metal e a tecelagem, que enriqueceram o espírito e possibilitaram a continuidade da vida em comunidade. Ela torna a guerra um instrumento social e político submetido ao intelecto, à disciplina e à ordem, antes do que um produto de pura barbárie e das paixões irracionais. As próprias derrotas repetidas de Ares diante de Atena, seu atributo como domadora de cavalos e a disputa pela Ática, sua vitória contra Poseidon,
um deus conhecido por seu caráter turbulento, vingativo e irracível, confirmaram a submissão da força bruta e da soberania ao equilíbrio da justiça e da razão. Entretanto, quando decide lutar, nela não se encontra nenhuma hesitação ou fraqueza, e sua simples presença pode bastar para afugentar os inimigos. Na qualidade de guerreira, Atenas é invencível e pode ser tão implacável quanto Ares. Mas isso não a priva de traços mais doces, porque Ares não possui. Vários episódios do seu mito a mostram em relações afetuosas com seu pai e com seus protegidos, e sua fidelidade e devoção podem ser profundas. Ela tem ainda um inigualável senso de justiça, e como a Virgem Divina da Pureza, como provou várias vezes, puniu personagens tomados pela ubris ou que profanaram seus templos. Protegeu donzelas prestes a serem violadas e foi dura contra comportamento indigno dos pretendentes de Penélope, além de ter corrigido várias injustiças, como o que envolveu a vida de Perdix, que fora morto por seu tio invejoso, ou quando, num julgamento público em Atenas, seu voto dissolveu a maldição que cairia sobre Orestes, perseguido pelas Eríneas, por conta do seu matricídio que cometera cumprindo a uma ordem direta de Apolo. Por esta razão, Atena é considerada a divindade tutelar dos julgamentos e dos júris. É a fundadora mítica das cortes de justiças ocidentais, substituindo a tradicional punição por vingança, pela penalidade baseada em princípios consagrados num sistema legal formalizado. E é isso, galera. Estão gostando sobre os vídeos sobre mitologia grega? Se sim, já deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais, ajudando o canal a crescer cada vez mais. E ative o sininho para receber as novas notificações dos vídeos que virão a seguir. Nós do Curioso Mundo MV agradecemos a sua presença e até o próximo vídeo.